Sabe por quê, queridos? A palavra que eu vou falar para vocês hoje, ela é a palavra que é o alicerce da nossa vida com o Senhor, é uma vida de fé. E sabe, queridos, como ministrar fé para o povo da fé? Eu fico feliz, porque quando eu perguntei isso para o Senhor falou: continue pregando a mesma verdade, continue falando sobre fé, porque isso vai nos fortalecendo por dentro, sabe? E a gente vai estar falando sobre fé, queridos. Eu quero me apresentar, né? Todos me conhecem, mas meu nome é Luiz Horta e eu estou aqui muito feliz de estar trazendo a palavra de Deus para você nessa noite. E se eu pudesse dar um nome a essa ministração, seria Não Temas, Creia Somente. Sabe, queridos, porque uma vida de fé, ela está muito além daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos sentindo. Uma vida de fé vai fazer com que a gente alcance coisas sobrenaturais, extraordinárias. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Queridos, para a gente falar um pouco de não temer, crer somente, eu queria que você abrisse em Hebreus. Eu só vou dar dois versículos aqui, vai ser bem breve, para a gente começar a ministrar. Porque essa é a base da sua vida, da sua realidade. Eu queria que você entendesse isso. Quando nós entendemos isso, a gente entende que a natureza ela foi transformada e a gente tem um estilo de vida. Em Hebreus 10, verso 38, vai falar assim, ó: Todavia, o meu justo viverá pela fé. Você é do Senhor, querido. Você é justiça de Deus, amém? Aqui está dizendo: o meu justo viverá pela fé. E no verso 1 do capítulo 11 vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, nós estamos falando em certeza e convicção. Queridos, nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos esperando. E nós precisamos estar convictos, mesmo que não vejamos. Amém? Não pode existir nenhuma sombra de dúvida no nosso coração. Então, queridos, provavelmente pelo nome da ministração, né? Você vai saber que a gente vai estar falando da filha de Jairo. A gente vai estar contando da história de Jairo. E talvez você já tenha escutado essa ministração algumas vezes, eu já escutei várias. E hoje, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E quando ele falou isso para mim, eu falei: Mas, Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? E ele falou: É isso que eu quero. Eu falei: Então, amém. Então, nós vamos falar sobre isso. E naquele mesmo momento veio uma alegria muito grande, porque eu tenho certeza que essa palavra vai te alcançar de uma forma sobrenatural, de uma maneira diferente do que as outras ministrações que você ouviu, amém? Então, queridos, eu quero estar falando para você que nesse texto lá de Marcos 5, do 21 até o 43, vai estar falando uma história, aonde no meio dessa história a gente vai ter outra história. E a gente vai perceber algo muito interessante, alguns princípios que a gente precisa estar atento. Eu vou estar lendo com você e a gente vai estar falando algumas coisas durante essa leitura. E tem algumas anotações que eu fiz aqui enquanto eu estava orando e estava lendo, que são muito importantes para a gente estar falando acerca disso. Primeiramente, eu quero falar algo sobre Jairo. Jairo, ele era um líder da sinagoga, ele era um dos principais de uma sinagoga lá em Cafarnaum. Você sabe que Jesus fez muita coisa em Cafarnaum. Então, eu fico imaginando um líder judeu, né? Com aquela religiosidade que existia naquela região, alguns líderes perseguindo Jesus, perseguindo os apóstolos. Eu fico imaginando como deve ter sido desafiador para Jairo romper com toda a religião, com toda a crença dele, com tudo aquilo que ele estava vivendo ali e buscar Jesus para salvar a filha dele. Você consegue imaginar comigo? Ele tendo que sair daquela posição dali de um dos principais da sinagoga,
numa posição de autoridade, e fala assim: olha, rapaz, nada disso serve para mim, não. Minha filha vai morrer. E eu conheço um que pode salvá-la. Então eu vou tirar toda essa pompa aqui, toda essa autoridade aqui. Eu vou lá pedir a ele, por favor, vou suplicar a ele: salva minha filha, impõe as mãos sobre ela e salva ela. Olha que interessante, hein? A gente vai ler isso. E você vai ver como que no decorrer dessa história existem princípios que a gente pode estar vivendo, sinalizações da parte do Espírito que a gente precisa se posicionar, que vai ser muito importante. Vamos começar a leitura? Eu quero ler com você. No verso 21 de Marcos 5, vai dizer assim, ó: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Uau, que tremendo, né? Ele chegou a Jesus e se prostrou e falou: olha, só o Senhor pode. Eu entrego a autoridade, sabe? Eu entrego a minha confiança no Senhor. O Senhor pode. Só o Senhor pode. Aí vamos lá. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Aqui eu quero falar algo com você, querido. Ele teve que passar por cima de muita coisa ali para ele poder ter essa atitude. E o interessante que ele falou algo: vem, impõe-lhe as mãos sobre para que seja salva e viverá. Você percebe uma confissão de fé desse homem que ele falou: quando você vir impor as mãos, ela será salva e ela vai viver. Você percebe isso? Esse homem abrindo a boca e falando algo poderoso. Então, queridos, um dos princípios que eu quero falar aqui: nós precisamos vigiar o que nós estamos falando. Às vezes a situação ela está difícil, às vezes situações estão se levantando, mas a gente não vai abrir a boca para confessar a circunstância, a gente vai confessar a palavra de Deus e a resolução desse problema. Amém? Glória a Deus. Então, isso aconteceu, queridos, e foi muito interessante, porque Jesus foi com ele. Só que você consegue entender a necessidade desse pai? Aqui, quem é pai e mãe vai entender o que eu estou falando. Se a gente chega até Jesus e fala com Jesus: Jesus, vem para salvar meu filho, minha filha, o que a gente quer que aconteça? Se a gente tivesse ali um helicóptero, pegava ali e já levava direto para casa, ia ser rápido. Quanto mais rápido chegar, melhor, não é verdade? Mas no meio do caminho, existia uma multidão que espremia ele. E acontece algo no meio do caminho. Vamos ler o que aconteceu? No verso 24 vai dizer assim, ó: Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Olha só, queridos, aqui existe outro princípio muito interessante, que você vai perceber o seguinte: essa mulher já estava sofrendo há 12 anos. E ela, nesse período, ela fez tudo que ela podia fazer. Ela gastou tudo que ela tinha para gastar. Ela não foi negligente. Você percebe isso? Que ela não foi negligente. Enquanto ela tinha posses, enquanto ela tinha força, ela foi procurando a solução, ela foi indo atrás para resolver, mas ela não teve resultado nenhum durante esse período todo. Lembra que lá no início, né, a gente batendo um papo, eu falei acerca de que Jairo era de Cafarnaum e ele viu e ouviu coisas que estavam acontecendo daquele profeta Jesus e seus seguidores.
Ele estava vendo, ele estava ouvindo o que estava acontecendo naquela cidade. E vai dizer aqui, ó, no verso 27, essa mulher também ouviu. Olha que interessante. Tendo ouvido a fama de Jesus, o mestre era famoso, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes, porque dizia, repete comigo, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Oh, glória a Deus. Você vai perceber que nessas duas situações houve uma atitude da parte das pessoas. Quais foram essas atitudes? Jairo foi até ele e suplicou: vem comigo, vem curar minha filha. E essa mulher falou: eu vou passar por todas essas multidões, porque se eu apenas tocar na veste dele, eu não posso tocar nele, porque eu estou imunda perante a sociedade. Eu estou sangrando, né? Existia naquela época algo que falava que uma mulher, quando estava naquele período, ela tinha que ficar fora da cidade, ela ficava num lugar isolado. Então, aquela mulher sangrando, ela perante o povo judeu, né? Ela era imunda, ela era suja, ela estava impura naquele momento. Então, ela falou: não posso tocar no mestre, eu tenho que tocar somente na veste. Quando eu tocar nas vestes dela. Quando eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então ela abriu a boca, ela ouviu falar da fama, ela abriu a boca e falou que ia fazer algo, foi lá e fez, e foi curada instantaneamente. Que está dizendo aqui, ó. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Que tremendo, na hora ela foi curada. E no 30 vai dizer assim, ó, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada, tremendo, concia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Já vamos voltar para a história de Jairo. Você percebe que entre Jairo ir até lá e depois ele continuar a caminhada, acontece algo poderoso aqui, queridos. Eu vou falar para vocês algo. Eu não sei se isso aqui é uma coincidência. Eu acredito que não existe coincidência com Deus. Então, Jairo vai até Jesus, pede algo e no meio do caminho Jairo vê uma cura. Sabe, queridos, Deus ele está se manifestando todo o tempo para gente. Se a gente parar para prestar atenção, às vezes a gente fica um pouco frustrado que parece que não acontece com a gente, não é verdade? Mas olha por teu irmão do teu lado e veja o que está acontecendo com ele e se alegra com isso. Olha, Deus está operando, queridos. Ele fez com meu irmão, ele vai fazer comigo. Ele traz aqui algo visível para Jairo. Jairo ouviu falar, talvez Jairo tenha visto, a Bíblia não disse ele viu, mas ali naquele momento ele acabou de ver uma cura. Se ele estava ouvindo falar porque ele morava em Cafarnaum, ele automaticamente, naquele momento ali, ele viu Jesus operando. Ele falou: rapaz, é Jesus mesmo. É ele que vai salvar minha filha, é ele que vai curar ela e não vai permitir que ela morra. Sabe, queridos? E aqui tem coisas que são muito importantes a gente prestar atenção. Eu quero falar algo aqui que eu anotei acerca dessa mulher. Você percebe que ela ficou 12 anos isolada. Você percebe isso? Que ela ficou 12 anos isolada. Quando ela chegava, ela estava sangrando. O pessoal, sai daqui, você não pode ficar com a gente. E ela ouviu falar. Queridos, eu quero falar algo para você, queridos. Se concentre para ouvir a coisa certa. Porque às vezes a gente está perto de tantas pessoas, a gente vai notar aqui no decorrer do texto que as pessoas que estavam da casa de Jairo começaram a falar que não adiantava mais.
Eu declaro em nome de Jesus, você ouvindo as pessoas corretas que vão te jogar para frente, vão te jogar para o seu propósito, e não gerando incredulidade para você. Então, essa mulher aqui, eu acredito, agora sou eu falando, deve ter sido muito mais fácil ela crer, porque ela não escutava ninguém falando que não ia acontecer. Ou talvez não podia conversar com ninguém, porque estava sozinha, né? Ela não deve ter falado assim: olha, eu tô com um plano aqui, eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu vou ser curada. O povo fala, você tá. Não pode, não, você não pode tocar em ninguém, você é uma impura. Então ela ficava com ela, só com ela. Eu somente vou tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu vou tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Então ela estava sozinha. Então eu acredito que não houve palavras de incredulidade para desanimá-la. Mas você vai ver no decorrer do texto que houve palavras para desanimar Jairo. Então, a primeira coisa que eu quero falar assim: escolha com quem você anda. Tenha esse cuidado para você andar com quem crê igual a você. Não ande com pessoas incrédulas. Deixa eu falar para você, queridos, a gente não está medindo aqui níveis de fé. Às vezes você vai ter um irmão na igreja que ele somente não vai crer igual a você. Tá tudo bem. Mas eu quero que você eleve o seu nível de associação para que você possa voar cada vez mais alto, para que você possa alcançar o plano de Deus para a sua vida. Amém? Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida e vai abençoar vidas. Você entende que o propósito de Deus ele é maravilhoso? Ele vai te usar para abençoar outras pessoas. Você está feliz com isso? Bota aí no chat aí um glória a Deus por isso. Ele vai te usar, meu irmão. Você é um canal de bênção na vida de uma pessoa. E de várias pessoas, porque eu sei que você é. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, primeira coisa, cuidado com quem você anda. Se essa pessoa te aproxima de Deus, te faz ser mais parecido com Deus, avança. Agora, se essa pessoa tem gerado dúvida acerca do que Deus tem para sua vida, meu irmão, tome essa decisão. Se afaste um pouco, ame a vida dessa pessoa e se afaste. Amém? Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Vamos continuar então a leitura, queridos, que eu quero continuar falando aqui com você. Aleluias. Glória a Deus. E no verso 35 a gente vai continuar aqui. Falava ele ainda, na hora que ele estava falando ainda lá com a mulher, né? Ele estava falando ainda, ó, vá, a tua fé te salvou. Aí chegou alguém para falar assim, ó. Falava ele ainda quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente creia. Sabe, queridos, eu não sou Jesus e você não é o chefe da sinagoga, mas eu vou falar para você: não temas, somente creia. Somente creia, meu irmão, vai dar certo. Pode se levantar o que for, vai dar certo. Deixa eu te falar por que que eu estou falando isso aqui. Porque nessa situação aqui, queridos, você vai perceber que Jesus, ele não prestou atenção no que estava sendo dito. Chegou a palavra de incredulidade, chegou a palavra de morte, falando que não ia funcionar. Só que ele ignorou. Sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente creia. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, que choravam e os que pranteavam muito. Preste atenção aqui em algo poderoso, queridos. Eu falei que a gente já está lendo e a gente está falando algo. Você vai prestar atenção aqui que nesse momento em diante ele já faz o seguinte, ó. A partir de agora só vai andar comigo aqueles que pensam igual a mim, aqueles que estão focados. Então, vai ter momentos na nossa caminhada, queridos, que a gente vai ter que fazer escolhas. E a gente vai ter que caminhar com pessoas que estão crendo para aquilo que você vai fazer. Sabe, queridos? Tem muitos que falam, poxa, eu estou contigo, eu creio, é assim mesmo. Só que numa situação dessa,
onde a fé precisa ser exercida, muitos vão ficar incrédulos, vão falar assim: rapaz, não é bem assim que funciona. É muito bonito lá na Bíblia, mas aqui acho que não acontece, não. Então ele chega aqui e faz o seguinte: ó, a partir de agora só vem Pedro, Tiago e João comigo. E eles foram. E chegando lá, eles viram o alvoroço. Deixa eu te falar. Graças a Deus eles não vivem pelo que eles estão vendo. Porque quando chegou lá, estava um alvoroço, existia pranto, existia choro, existia uma confusão tremenda. Provavelmente Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele falou: agora, a partir de agora só vem vocês três aqui, porque o restante, se for, não vai ajudar, não. Aí olha só que ele falou assim: ó. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. No verso 40, e riram-se dele. Misericórdia. Debocharam de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Deixa eu falar algo aqui. Nesse exato momento, Jesus toma uma decisão e fala: ó, a partir de agora a gente só vai estar aqui envolvido nessa situação aqui quem está crendo. Então sai todo mundo. Se você está chorando, se você está. Não, não, sai, 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 que aqui Deus vai operar, mas para ele operar tem que haver uma unidade de fé. Quem está aqui tem que crer junto, sabe? E aí no verso 41 vai dizer assim: ó, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E no verso 42 diz assim, ó, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. E aqui depois Jesus, não, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Queridos, você vai perceber aqui que durante a leitura desse texto, existem muitas coisas que a gente precisa, né, compreender. Primeira coisa, tem situações, queridos, que a gente vai pegar e a gente vai fazer, sabe? Depois a gente vai ler um texto eclesiástico que fala sobre isso. Deus não quer que sejamos negligentes, nós precisamos fazer com toda a nossa força. Mas vai chegar situações que a gente tem que realmente confiar nele. Amém? A gente vai ter que abrir mão de fazer e falar: Senhor, aqui eu não consigo. Faz. Por que que eu estou falando isso, queridos? Se você parar para prestar atenção aqui, tanto o Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, eles precisaram romper coisas, abrir mão de coisas. Eles tentaram. Eu tenho certeza que Jairo colocou médico para cuidar da menina, a medicina. Eu tenho certeza que Jairo fez os tratamentos da época e nada da menina melhorar, até que ele chegou o momento que ele falou assim: Senhor, eu não consigo mais, então eu vou procurar quem consegue. E por ele ter ouvido falar, ele foi lá e buscou Jesus. Essa mulher também tentou fazer. Ela foi e tentou fazer. Ela, 12 anos gastando tudo que tinha para se curar e não teve resultado. Então ela ouviu falar. Mas Jesus, ele cura. Então, se ele cura, e olha que interessante, eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso. A gente vai perceber que as histórias de Jesus, todos, todos foram até ele, e ele perguntou: o que que você quer? O que que eu posso fazer por você? E Jesus ia e operava algo. Você percebe uma certa ousadia nessa mulher do fluxo de sangue? Que ela fala assim: ele nem vai saber que eu toquei nele. Você percebe isso? Que ela chega e fala assim: eu vou lá e vou tocar nas vestes dele. Talvez ele nem perceba. E só de tocar nas vestes dele, você curado. Você curada. Olha que tremendo, queridos. Então, teve que se romper coisas do natural que foram feitas para que o sobrenatural acontecesse. Amém? E eu fico, eu faço algumas anotações aqui e fico pensando.
que houve um esforço das pessoas para resolver, e depois houve um outro esforço para romper também com algumas convicções naturais e viver o sobrenatural, ser ousado em crer. Amém? Então, essa questão deles tomarem essa decisão foi o diferencial da vida deles, eles decidirem confiar em Deus, sabe? Crer em Deus. Eu quero falar para você rapidinho, vai lá comigo em Eclesiastes 9, porque aqui vai falar que Deus, ele não quer que a gente. Deus confia na gente para fazer algumas coisas. Então, assim, esse texto aqui, Deus falou comigo porque quando eu estava orando aqui, eu estava prestando atenção e Deus quer que a gente faça, mas vai chegar um determinado momento que o desejo de Deus é que a gente não faça sozinho. A gente tem que fazer isso em parceria com o Senhor. Deus, ele quer ser seu parceiro, quer ser meu parceiro, para a gente fazer as coisas juntos. O propósito é dele, amém? A gente tem que confiar no Senhor e fazer com que ele participe. Porém, olha o que vai dizer aqui, em Eclesiastes 9, no verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. E vai continuar aqui, ó. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que está dizendo aqui, queridos? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, aquilo que chegar para você fazer, aquilo que Deus confiar para você fazer, faz com vontade. Sabe, queridos? Faz com a tua força, mas entenda a sua limitação. Foi que a mulher do fluxo já entenderam. Falei, é que eu não estou conseguindo resolver, eu preciso acreditar em Deus. Mas olha que interessante. Jesus fala para Jairo, não temas primeiro, crê somente. Por quê? Porque existia um certo temor, existia um certo medo, porque a informação que chegou foi qual? Ela já morreu, então gerou um medo naquele homem. E quando às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê algumas coisas que ainda não aconteceram, será que não gera um certo receio na nossa alma, no nosso coração? Aqui no nosso coração existe convicção, mas às vezes a nossa alma pode tentar nos enganar. Amém? E eu quero te falar, não temas. Fique tranquilo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai completar ela. Mas confia nele, não temas, somente creia. Amém? Você está aqui comigo até agora? Aleluias, glória a Deus. E outra coisa, querido, é, eu estava anotando aqui, né? E faça de acordo, uma das anotações que eu fiz aqui é para fazer de acordo com a sua fé. Você precisa crer. Aí, vamos lá, será que eu estou crendo o suficiente? Aí tem isso, né? Caramba, será que eu estou crendo o suficiente? O que que vai dizer a palavra de Deus para gente? Que a fé vem pela pregação da palavra, pregação do evangelho. Então, meu irmão, se enche da palavra, para você não duvidar no seu coração, porque fé do tipo de Deus é a fé do coração, não é uma fé na nossa mente. Deixa eu te falar algo interessante. Às vezes a gente fala algo. Eu vou falar, eu gosto de falar de mim, sabe? Rapaz, eu quero ir para academia, que eu quero emagrecer. Glória a Deus, né? Graças a Deus, ninguém riu, né? Porque essa é um clássico, não é verdade? Eu vou para academia porque eu vou emagrecer, eu quero ir para academia, você está falando que você quer, mas não vai um dia. Você não vai um dia na academia. Fala a verdade para mim, irmão. Você nem precisa escrever no chat que eu já sei a sua resposta. É uma pergunta retórica. Você acha que eu quero ir mesmo para academia emagrecer? Se eu não vou um dia? São palavras ao vento, sabe? Ah, eu quero isso. E a pessoa não vai para esse caminho. Eu quero chegar lá e a pessoa não vai caminhando para lá. Isso são assentimentos mentais, são coisas que passam na nossa cabeça, mas nós não temos
a coragem nem a ousadia de andar segundo ela. Eu quero te explicar sobre a palavra de Deus. Uma grande. Você quer saber se você está crendo de verdade ou se você é somente um assentimento mental? É somente você saber se você tem a ousadia de andar sobre a palavra mesmo sem ver. Porque Pedro ele andou de acordo com uma palavra, que foi qual? Vem. Ele conheceu a voz de Jesus e Jesus falou: Vem. Não foi essa a pergunta? Mestre, se for o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele falou: Vem. Eu não me recordo de ter falado mais nada. Venha, Pedro, que sou eu, Jesus, o seu mestre. Ele não falou nada disso, ele só falou: Vem. E de acordo com a palavra de Jesus, vem, ele começou a andar sobre as águas. Ele foi ousado e falou: Pela tua palavra eu vou. Pegou peixe pra caramba, não é verdade, Pastor Francis? Pegou peixe, né? Olha, eu já pesquei a noite toda, mas pela sua palavra eu vou lá e vou jogar de novo. Pegou peixe. Ele foi ousado em acreditar e fazer segundo aquilo que foi dito. Poderia não ter feito. Então, o que que eu quero falar para você? Às vezes você está conhecedor da palavra de Deus. Você conhece ela, mas ainda não tem uma fé suficiente para andar segundo ela diz para você andar. Você acredita, mas talvez você não esteja andando segundo ela diz para você, fala para você andar, não é verdade? Então, a diferença de um assentimento mental, de uma fé da mentalidade, da nossa consciência, do que a fé do tipo de Deus que já está estabelecida no nosso coração, já é uma verdade, já é uma revelação no nosso espírito, é essa. E a revelação do nosso espírito é a fé que te salva, que me salva. É crer com o coração e falar com a boca. Então, quando você crê com o coração e fala com a boca, você está gerando aquilo no reino do Espírito. Eu creio que Jesus é filho de Deus e ele foi ressuscitado, o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Jesus é filho de Deus e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Recebo, entrego minha vida para Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio que Ele é Filho de Deus e Ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe, queridos, crer com o coração e falar com a boca. Eu vou falar aqui para você, eu estou falando isso porque eu sei que esse vídeo vai para muitas pessoas, né, no YouTube. E você que está assistindo no YouTube, porque aqui na nossa reunião online, todos são crentes já. Mas você que está no YouTube, que você está vendo essa ministração, você precisa crer com o coração que Jesus é Filho de Deus e abrir sua boca e confessar acerca da salvação. Você precisa crer nisso e confessar. E onde você está, você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sua vida vai ser transformada. Amém? Então, queridos, eu estou falando aqui para quê? Para a gente não ter medo. Crer somente. Amém? Então, queridos, vamos fazer com que pessoas possam compreender cada vez mais o que é a vida pela fé, o que é nós vivermos por fé. Eu amo falar isso porque essa é a visão do nosso ministério. Nós vivemos por fé, queridos. A visão do nosso ministério é levar a palavra da fé e o amor para todas as nações. E nós vamos levar a palavra da fé. Foi a palavra da fé que mudou a minha vida. Foi crer em Deus, crer em coisas, crer e confessar. Hoje Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, através da nossa vida. Eu tenho certeza que da sua também. E eu quero que você fique com essa mensagem. Eu quero que você pegue isso para você. Não temas, não se preocupe. Deus vai te suprir, não vai faltar nada. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, mas por que que ainda não aconteceu? Deixa eu te falar, queridos. A mulher esperou 12 anos para ser curada. A sua hora vai chegar, querido. Somente creia. Entrega para o Senhor. Fala, Jesus, vem aqui, faz aqui comigo, Senhor. Porque vai sair mais rápido, vai funcionar.
Amém? Tava lá o homem foi na praia buscar Jesus e no meio do caminho, multidão apertando e demorou para chegar lá. Então, somente creia, fica tranquilo, vai dar certo. Então, eu quero te encorajar, queridos. Continue crendo. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida. Você com uma fé inabalável. Situações e circunstâncias podem se levantar, mas você vai se levantar em fé e autoridade. Você tem o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Então, se alguma situação se levantar, queridos, se levanta com autoridade. Você é a igreja triunfante do Senhor. Você está sentado à destra de Deus, em Jesus Cristo, acima de todo principado e potestade. O diabo está debaixo do teu pé. Amém? Fica firme, queridos. Fica firme. Continue avançando em nome de Jesus. Amém? Pode escrever um amém aí? Você crê nisso? Aleluias. Glória a Deus.